Ou seja, se não for a graça de Cristo, nós tendemos a rejeitá-la. Por isso que a vida do cristão é uma batalha constante. Não é simplesmente você é batizado e está tudo resolvido. Pelo contrário, a batalha começa de verdade a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo. Nós que estamos já há algum tempo nessa caminhada, nós percebemos isso claramente, né? E essa batalha, como Paulo fala para a gente aqui, é uma luta constante, né? Dia após dia, todo dia dá batalha. Você pode perder ou ganhar amanhã. E o que vai definir a vitória ou a derrota nessa batalha? É quem você mais alimenta. Se alimenta mais sua carne vencerá. Se alimenta mais seu espírito vencerá. A diferença é que para alimentar a carne basta que você não faça nada, porque como nós vimos aqui, a nossa tendência natural já é fazer as coisas da carne, mas para alimentar o espírito, você tem que se mover. A palavra que é o alimento do espírito. A gente não pode confundir, porque a graça, de fato, a graça é de graça. Você não faz nada para merecer. Não significa que você não deve fazer nada. A luta é constante. Ler a palavra todo dia, conhecer ela profundamente, mas é alimentar mesmo. Como o alimento entra no seu corpo, é permitir estar sempre orando, né, lendo a palavra, mas permitir que a palavra realmente entre no seu corpo, molde a sua vida. Né? A intenção de ler a palavra é só ler, ler e a intenção de que aquilo defina a sua vida. Desse modo que nós nos colocamos na presença de Cristo, para que aí sim a sua graça seja derramada sobre nós. Hoje nós estamos aqui no culto ao Senhor, né, que nós devemos estar todo domingo, se possível. E nesse momento é um momento de batalha espiritual. Nós estamos aqui adorando, nós somos convidados a nos prostrar, a retirar um tempo, né, de nos prostrar perante o nosso Senhor, a cultuar, a louvar o teu santo nome. E assim que nós saímos daquela porta, a batalha continua. Segunda-feira, terça, todos os dias. E nós temos que estar vigilantes, cientes que a nossa tendência realmente é rejeitar o Senhor. E nós que buscamos a Cristo, nós não queremos isso. Então a receita é essa realmente. Amém, irmãos? Oremos. Senhor, amado Pai, nosso Deus e Mestre, nosso Criador, Santíssimo Deus, onipotente, onipresente, todo-poderoso, único Deus sobre todas as coisas, que teu nome seja sempre engrandecido, teu nome seja exaltado e conhecido em todas as nações, Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, Pai, não permitindo que o inimigo nos separe de Ti, Pai. Nos mantenha sempre constantemente na Tua presença, Pai. Que nós possamos investir da Tua armadura, Pai, para que não sejamos atingidos nessa batalha constante que vivemos até o dia da Tua volta, Pai. Que possamos realmente ser vencedores. Nós somos vencedores, como o Senhor diz, né? Às vezes está definida a vitória, mas nós devemos continuar, Pai, fazendo aquilo que o Senhor nos ensina, Pai, levando o Teu nome a mais pessoas, Pai, nos santificando, que o Senhor possa e que o Senhor permita, né, que a santificação seja feita todo dia para que nós sejamos mais agradáveis a Ti, Pai, e mais preparados. Desta maneira eu oro em Teu santo nome. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 3, versículo 17 ao 20. Atos capítulo 3, versículo 17 até o 20. Atos 3, 17 ao 20. A palavra nos fala o seguinte: e agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus, assim, cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto,
Arrependam-se e convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Irmãos, o perdão de Cristo já nos dá esse refrigério, não é um refrigério prometido e definitivo, que é muito tempo maior do que esse, mas quando Deus nos perdoa o nosso pecado, nós que buscamos ver o caminho dele, nós sentimos o refrigério, porque o pecado realmente nos atinge, o pecado nos incomoda, o pecado nos faz mal. Tanto mais, quanto mais nós estamos em Cristo, mais nós sentimos isso, essa necessidade de estarmos constantemente reconhecendo nossos pecados, pedindo perdão, porque nós tropeçamos, nós somos falhos, mas Deus é misericordioso para nos perdoar. Nesse momento, como de costume, nós vamos ter um momento de reflexão, um momento que nós vamos orar silenciosamente e levar a Cristo aquilo que nós sabemos, que nós pensamos, que nós fizemos, que vai contra a palavra de Cristo. E pedir um sincero arrependimento e assim retirar todo esse peso do pecado sobre nossos ombros. Durante esse momento, eu queria chamar a nossa equipe de louvor aqui à frente para cantar um hino. Então, abaixem suas cabeças e orem nesse sentido, nesse momento. Levante a sua voz e faça uma oração de arrependimento por toda a nossa igreja.
Amém. Obrigado. Irmãos, no livro de Provérbios, no capítulo 11, os versículos 24 a 25, está escrito: uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Irmão, nós contribuímos, devemos contribuir não somente para ajudar o próximo, para ajudar que essa igreja continue funcionando, mas além disso, além da contribuição do próprio dinheiro em si, do próprio valor em si, nós estamos alimentando um sistema em que nós também precisamos, todos nós precisamos um do outro. A gente não precisa pensar que nós precisamos, porque todo mundo precisa do outro. Quando nós contribuímos, nós estamos continuando com esse costume que é devido, para que todos nós possamos sempre estar ajudando uns aos outros na própria fé. Nós devemos, Cristo nos fala, nós devemos animar os desanimados, fortalecer aquilo que se encontra enfraquecido. Nesse momento agora, nós vamos ter um momento, essa equipe de louvor vai estar cantando mais bonito. Aqueles que desejarem podem vir aqui à frente e contribuir com a nossa igreja, deixando seus dízimos para frente. Vamos ler apenas esse início aqui, 1 ao 4. Salmos de número 104. Salmo 104. Bendiga minha alma o Senhor. Senhor Deus meu, como tu és grandioso, estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina, põe nas águas o ligamento da tua morada, tomas as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento, fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Amém, irmãos? Esse salmo é um salmo muito, assim como os outros, é um salmo muito belo, né? Como se fosse realmente uma poesia, né? Os salmos são cânticos. E esse salmo começa falando para nós: bendiga minha alma, Senhor. Bendiga minha alma, o Senhor. Nós vamos agora, nesse momento, bendizer o nome
do nosso Senhor, vamos expressar todo o nosso reconhecimento, nossa alegria de estarmos em Cristo, toda nossa alegria de recebermos a graça de Cristo, e vamos sentir a presença do nosso Deus. E como em muitos momentos da Bíblia, né, das Escrituras, no Velho Testamento, né, a gente vê muito isso, as pessoas expressando algum momento ali de alegria, ou mesmo algum momento também de tristeza, sempre o faziam através de cânticos, né? Veja a importância de louvores a nosso Deus, né? Realmente a música tem um significado especial na vida das pessoas. E vou passar aqui para a nossa equipe de louvor, até conduzir nesse momento, os irmãos também nos ajudem. Amém, aleluia. O convite já foi feito, né, irmãos? Vamos adorar esse Senhor que merece toda a nossa honra. E vocês têm um instrumento principal, né? Todos nós temos glória a Deus. Vamos dar glória a Deus por este instrumento que é a nossa voz. Amém? Dá para o Senhor em espírito e verdade com a sua voz tão maravilhosa que o Senhor te deu. Amém? Junto conosco? Eu vejo a glória do Senhor.
Aleluia, Senhor. Que Ele tenha recebido o nosso louvor essa noite. Porque Ele nos salvou, amém? Assim como o Pai nos disse. Foi tudo pela graça. Nós devemos adorar todos os dias. Meu Jesus, Salvador, outro igual, todo
Amém, Senhor. Chama aqui à frente o nosso pastor Anderson, dando continuidade ao nosso culto, fazendo a palavra abençoada mais uma vez. Antes de passar a palavra ao pastor, Deus está fazendo a oração aqui para que Deus possa criar mais uma vez. E os irmãos que também oram em seus lugares, concordam com esta oração. Senhor Deus, nosso mestre, amado Pai, graças te dou novamente, Pai, pelo seu louvor, que o Senhor permitiu que acontecesse nessa noite de hoje. Graças te dou por esse momento que será iniciado agora, que é a exposição da palavra, Pai, que o Senhor esteja no comando deste momento, Pai, que o Senhor esteja no controle, Pai, deste momento de pregação, que o Senhor coordene o nosso pastor, Pai, que ele sirva realmente como porta-voz do Senhor, Pai, que as palavras que eu disser sejam escolhidas por Ti, Pai, para que nós possamos de fato não ouvir a voz do nosso pastor, mas sim a Tua voz, Senhor. E que essa pregação nos edifique, Pai, nos fortaleça, Pai, nos prepare, nos faça estar cada vez mais junto de Ti, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja aqui nessa noite, Pai, com todos nós. Peço também, Pai, a Tua bênção, a vida particular do nosso irmão Anderson. O Senhor sabe aquilo que ele necessita nesse momento, a saúde dele está um pouco abalada, Pai, que o Senhor possa restabelecer para que ele fique bem e use isso para continuar levando a Tua palavra a mais pessoas, para continuar fazendo a Tua obra, essa importante missão para a vida dele. É assim que eu oro, Deus, no Teu nome também. Meus irmãos, graças a paz, bem, Deus abençoe a todos. Antes do momento da oração com as crianças, da mensagem também, hoje nossas irmãs têm uma participação no grupo Adorar. Quero convidá-las então a estarem aqui à frente, continuarem a glorificar o Senhor com uma canção. Você esteja atento ao que será cantado, para que também continuemos a ser edificados através das canções. Isso. Isso. E o trono dos céus, a criação se prostra aos teus
Que bênção, nossas irmãs. Mais uma vez, não somente belo, bonito, mas também real. Aquilo que acabaram de cantar ao Senhor. As crianças venham à frente, até 11 anos. Vamos orar para vocês. Hoje a tia Carol estará com vocês, meus caros. Podem vir à frente. Vamos orar por vocês. Que o Senhor nos esteja abençoando. Bendito Deus, graças a Deus por esse culto, Pai, que o Senhor já tem falado aos nossos corações. Abençoe esses pequenos entre nós, seja com eles esse momento, Pai, de contínuo de aprendizagem da Tua palavra. Ó Deus, aquilo que vem aprendendo aqui, também em seus lares, seja, Pai, se enraize em seus corações. Ao crescerem e se tornarem homens e mulheres, ó Pai, sejam homens e mulheres tementes a Ti. Ó Deus, que tenham uma vida junto à igreja, sempre servindo ao Senhor. Abençoe-os, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem ir, meninos. E nós vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 1. Continuamos a temática da questão da evangelização, das missões, da expansão do Evangelho nesse mês de agosto, mês considerado separado dentro da IPB, para se falar da fundação, do início do presbiterianismo no Brasil, mas muito mais do que uma denominação. Entendemos que o Evangelho oficialmente se iniciou. Houveram outras tentativas, claro, mas de maneira oficial, entendemos que em 1859, se deu a chegada do nosso missionário aqui nas nossas terras. E esse mês estamos ouvindo mensagens voltadas à questão da expansão do Evangelho. Filipenses capítulo 1, dos versículos 12 ao 21. Filipenses 1, versículo 12 ao 21, que diz assim, irmãos, a palavra do Senhor: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, fazem de boa vontade. Esses por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Leiamos todos juntos o versículo 21. Portanto, para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Portanto, para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro.
Meu irmão, quanto mais cedo, ao longo da nossa vida, eu e você entendermos que a nossa vida não é sobre nós mesmos, melhor será. Quanto mais cedo eu e você entendermos, assimilarmos essa verdade de que as nossas vidas, ela não é sobre nós mesmos, melhor será. Nossa história é sobre a história dele em nós. Quanto mais cedo você absorver, assimilar, entender essa verdade, melhor será a sua conduta, melhor será a forma com a qual você lidará com tudo aquilo que te acontece. Ao contrário disso, Satanás e o mundo sempre trabalharão para que você se mantenha alimentado com o seu ego. Satanás e o mundo sempre trabalhará para que você sempre esteja olhando para si mesmo o tempo todo, enxergando a si e a ninguém mais. Desde o início, Satanás trabalha, como vemos lá no jardim, no Éden da tentação, para que Adão e Eva, ao deixarem de buscarem a glória de Deus, voltassem-se para si mesmos, em quererem ser aquilo que Deus havia dito, ou melhor, Satanás havia dito que eles seriam ao comerem do fruto proibido. Ao invés de seguirem fazendo a vontade e aquilo que Deus chamou a fazer, foram incentivados a se voltarem para si mesmos. Vocês serão como Deus. E assim vem ao longo de todos os tempos, nas eras, trabalhando mensagem mundana e também do inimigo, do nosso inimigo Satanás, para que nós nos deixemos de viver para o Senhor e para a sua vontade, nos voltemos cada vez mais para nós, para o nosso ego. Não te é estranho, cara, você ter ouvido pastores, mensagens do Evangelho, coaches, e a autoajuda, sempre te incentivando. Viva para você, volte-se para si mesmo. Sendo que a palavra vai nos chamar a nos esvaziar de nós mesmos e nos encher da vontade do Senhor. Esse Evangelho nos voltado para o ego nos esvazia de vivermos para Deus e nos enche para vivermos para nós mesmos, enxergando nós a partir de nós, em nós mesmos, ao invés de entendermos que a nossa vida, a nossa história é a história dele nas nossas vidas. Isso muda fundamentalmente o jogo. Isso muda tremendamente a forma com a qual nós lidamos com as circunstâncias ao nosso redor. Você, meu caro irmão, não é o autor nem o ator da sua história, da sua vida. Cristo é o autor e ator na sua história. Quanto mais cedo entendermos isso e nos libertarmos de todo esse evangelho de uma massageação de ego, melhor nós viveremos a vontade do Senhor. E isso, irmãos, nos habilitará a enxergarmos o avanço da obra do Senhor. Nos habilitará a enxergarmos o avanço da obra do Senhor em quaisquer circunstâncias que nos cercam. Nos lugares mais improváveis, nas situações mais improváveis. Quando nós entendemos isso, nós olharemos sempre para o Reino. Estamos aqui na carta de Paulo aos Filipenses, que é uma das cartas de prisão, uma das cartas em que Paulo escreveu estando na prisão. Efésios, Colossenses, Filipenses. E essa carta, irmãos, tem uma característica que sempre salta aos olhos, que é a alegria. A alegria sempre é mencionada com outras palavras, de exultar, de regozijar-se, mas você poderá ler e perceber ao ler que a alegria sempre surge ao longo dessa carta. De maneira que, mesmo estando preso, mesmo estando em situações, uma situação adversa, não deixe de expressar essa palavra, essa circunstância de se ver alegre em toda e qualquer situação. Paulo estava preso por causa da pregação do Evangelho. Ele estava aqui vivendo uma injustiça.
algo pelo qual ele não buscou, algo pelo qual ele não era responsável, mas que ainda assim estava vivendo debaixo dessa condição. Mas mesmo nessa situação, meus irmãos, o apóstolo Paulo será mais uma vez instrumento do Senhor, que é olhar para o reino de Deus, para a expansão da mensagem, para o reino do Senhor e não para o reino dele. Ele lidará de uma forma grandiosa, e frutos irão permear não somente na própria vida dele, mas na vida de outras pessoas. Ao olhar não o reino de Paulo, não o reino de João Pedro, não o reino do pastor antes, mas o reino de Deus, nós também seremos habilitados a enxergarmos muito além do que a nossa visão imediata é capaz de enxergar. Versículos 1 e 2, ele inicia, como faz diversas cartas, saudando a igreja aqui de Filipos. Ele fala a liderança da igreja, ele sauda a liderança da igreja, lá nos versículos 1 e 12, depois você pode conferir. Ele fala aos bispos e diáconos da igreja de Filipos, mostrando que a igreja de Filipos já era uma igreja já estabelecida, já madura, já formada, já havia um grupo de pessoas ali maduros, e foram grandemente usados por Deus, mesmo sendo uma igreja com poucos recursos, em se associarem a Paulo na expansão do Evangelho. Mesmo sendo uma igreja com menos recursos, foi uma das principais que auxiliou Paulo na expansão, se comprometendo também financeiramente com Paulo. Filipos já era uma igreja estabelecida, com liderança, possuía uma maturidade. Nos versículos 3 a 11, ele recorda dos vários momentos que eles se associaram a Paulo na expansão do Evangelho, e diz: tenho boas recordações do tempo que passei com vocês e do desprendimento de vocês na pregação do Evangelho. E assim, irmãos, a partir do versículo 12, que foi da nossa leitura, onde nós lemos a nossa passagem, ele vai começar a falar para os crentes de Filipos como eles deveriam enxergar as situações que haviam acontecido com Paulo, e frutos que no primeiro olhar você não os enxerga, mas quando você olha para a expansão do reino, para a expansão da mensagem do Evangelho, aí sim você será capaz de enxergar. No versículos 12 nós vemos o que aconteceu e como Paulo enxergava o que aconteceu. Ele diz: quero ainda, irmãos, cientificados de que as coisas que me aconteceram, porque ele não foge da realidade, ele não deixa de tratar o que aconteceu, realmente foi algo ruim, ter sido preso injustamente. Então ele diz o que aconteceu, mas ele vai apresentar uma perspectiva. Ele vai mostrar como ele enxerga o que aconteceu. As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então essa prisão na qual ele estava preso em Roma, provavelmente no ano 61, 63, isso que ele está se referindo, ele diz o que aconteceu. Ele foi preso e mantido preso. Mas agora ele vai nos mostrar, irmãos, como ele enxergava essa prisão e a manutenção dele na prisão. Ele diz não só o que aconteceu, mas como ele enxergava o que aconteceu. O que aconteceu, meus caros, tem antes colaborado para o avanço do Evangelho. Nos lembremos, meus irmãos, que era uma situação na qual ele não a buscava. Nós vemos isso lá no versículo 19, que ele tinha esperança de que ele seria libertado. Não vemos aqui alguém que tem prazer no sofrimento pelo sofrimento, o masoquismo, uma deformação da relação com o sofrimento. Não era uma situação na qual ele buscava, mas ele entendia que cooperou para algo, para esse algo que é a expansão da mensagem do Evangelho. Situação que ele não buscou, não fazia parte dos planos dele. Paulo tinha o plano de ser preso, ele tinha planos de poder pregar o Evangelho em vários lugares. Nós vemos isso nas cartas, vemos isso em Atos, seus planos, mas veio a prisão, nas emboscadas dos judeus. Mas mesmo essa situação não objetivada, não buscada por ele,
não fugia ao plano e vontade do Senhor. Como que o Evangelho foi progredindo? Muito interessante quando ele diz, de maneira, versículo 13, que as minhas algemas, cadeias em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Guarda pretoriana eram os soldados de elite do imperador romano. Esse número variava entre um imperador e outro, mas a média, irmãos, seria mais ou menos de 10 mil a 16 mil soldados. Soldados de elite. Os mais bem preparados, que eram ali a guarda dos imperadores. E Paulo está dizendo que a prisão dele colaborou para que ele pudesse ter contato com essas pessoas. A prisão dele colaborou para que ele pudesse compartilhar o Evangelho com esses soldados. Com certeza, irmãos, vemos que é uma situação pela qual ele não buscaria, uma situação com a qual o formato da qual se instaurou, ele não teria como ter contato com os soldados. Mas, ao estar preso em Roma, naquela circunstância, ele enxergava que foi o plano de Deus para que ele pudesse compartilhar o Evangelho também com toda a guarda pretoriana. Os hebreus, irmãos, os judeus enxergavam os romanos como inimigos, né? Os opressores, aqueles que estão nos roubando aquilo que nos é direito. O romano nunca seria visto como sendo alguém que deveria ser alvo do agir de Deus. Mas como nós estamos ouvindo, irmãos, que o Evangelho deve ser anunciado a todos, que Deus há de salvar os seus por entre as nações da terra, esse entendimento nos tira dessas rivalidades, nos tira dessas tensões que há entre grupos e grupos. Paulo queria pregar o Evangelho a todos, nós também. Então veja que nesse contato com esses soldados, eles estavam presos justamente. Se fosse um filme de ação, né, o ator estaria pensando em planos para poder fugir, né, da cadeia, fazer amizade com algum soldado ali, e em algum momento de distração, pegar a chave, fazer a cópia e aí um plano mirabolante de poder escapar. Mas não é isso que nós vemos aqui. Ou senão Paulo poderia usar o tempo dele, a inteligência dele, que era grande, em pensar em um plano de fuga, contratar algumas pessoas ali, uma pequena milícia, para retirá-lo ali, matar um soldado aqui, outro ali, para que ele pudesse fugir novamente. Não é assim que alguém que quer ver a expansão do reino enxergaria aqueles soldados. Entre 10 mil e 16 mil homens. Não um plano elaborado de fuga, enganar os soldados, mas compartilhar o Evangelho com todos eles, que eram os responsáveis por mantê-lo na prisão. Pensemos nisso, irmãos, em relação aos nossos irmãos que estão, por exemplo, na Coreia do Norte, que hoje é o país mais fechado para o Evangelho, além da instalação do comunismo. Os próprios norte-coreanos mantêm outros norte-coreanos sobre prisões. Pense como uma mensagem como essa é um alento para aqueles que já são de Cristo, mantidos presos pelos seus próprios compatriotas, mas que ainda assim compartilham o Evangelho com eles. Pensemos, irmãos, a possibilidade de que Paulo nunca mais teve contato com muitos desses soldados. E que muitos deles ali, vigiando a cela de Paulo compartilha o Evangelho com eles. No outro dia, alguns daqueles soldados seriam destacados para outros lugares, nunca mais veriam Paulo e morreriam nas próximas batalhas do Império Romano. Mas que, ao longo do caminho para a próxima batalha, a expansão do Império Romano, aquela mensagem cresceu no seu coração. E antes de deixar esse mundo em um campo de batalha, se converte ao Senhor Jesus e parte para a glória. Porque em um dia qualquer, a sua guarda ali no seu turno lhe guardou um prisioneiro chamado Paulo. Compartilhou o Evangelho. Pense, meu irmão,
como em sua vida, como que a sua vida deve ser um instrumento de pregação do Evangelho em toda e qualquer situação com a qual você lide. Injustiças que possam te acontecer, lugares que você tenha que ir para resolver situações que você não as buscou, e você achando que é apenas obra do acaso, ou uma perseguição unicamente contra você, mas que você será colocado em contato com outras pessoas, que aquelas pessoas devem ser alvo da pregação do Evangelho, que você é instrumento de Deus para estar em contato com aquela pessoa, para que ela ouça sobre Jesus. Os imprevistos que nos acontecem, as enfermidades que nos acometem, eu estarei no leito de hospital por mais tempo que eu gostaria de estar, sendo que na verdade eu deveria enxergar que eu estou ali para o progresso do Evangelho. Para o progresso do Evangelho. Então, irmãos, esse primeiro ponto que Paulo nos mostra, como é importante nós enxergarmos que as coisas que nos acontecem, nós devemos enxergá-las como sendo oportunidades de contribuição para o progresso do Evangelho. Quando eu entendo isso, qual situação que eu possa viver na qual eu possa ser instrumento de Deus? Qual situação que me acomete que seja a que prive, que impeça de que o nome de Jesus, o meu contato com quem quer que seja, impeça de que o Evangelho possa progredir? Paulo diz o que aconteceu, mas ele diz como enxergar o que aconteceu. Pergunta: você enxerga dessa forma também, meu caro? Você enxerga como uma ameaça ao seu reino? Os objetivos que você tem, que tinha para concluir nesse ano de 2025, o Evangelho nunca estará encarcerado. O segundo fruto, ele vai apontar que a partir do que aconteceu com ele, versículo 14, os demais irmãos foram influenciados, foram encorajados a pregar o Evangelho com mais desassombro. Outro fruto, ele diz aqui no versículo 14, ele começa com I, né? Ou seja, ele vai acrescentar algo a mais. Além do que ele já havia dito, vai ter mais um fruto. Então ele começa no versículo 14, e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Mais um fruto, irmãos, foi o estímulo dado aos demais. Outros crentes saíram da toca, né? Outros crentes que estavam ali assombrados, com medo e receosos, agora eles saem e pregam a palavra de Deus, não com timidez, mas com desassombro, estimulados, influenciados por aquilo que Deus estava fazendo na vida desse homem que estava preso por causa do Evangelho. Percebam, meus irmãos, esses dois elementos até agora. Queremos aí no terceiro. Percebam que se Paulo tivesse uma vida voltada para si mesmo, essas palavras e posturas jamais seriam produzidas por ele. Se ele gastasse tempo apenas em ver como que os planos dele foram frustrados, como que as coisas que ele tinha em mente não foram avante, como muitos de nós fazemos, né? Gastamos tempo e detalhamos como que fomos impedidos de fazer aquilo que queríamos. Se Paulo tivesse uma vida voltada apenas para si mesmo, não para Cristo, essas palavras e esses frutos jamais seriam enxergados. Por isso que eu disse no início, a nossa vida não é sobre nós, mas sobre o agir dele através de nós. Uma vida voltada para si mesmo é vazia, mas alguém que se volta ao seu olhar para o reino vê frutos para além de si mesmo, vê frutos em si e na vida dos outros. Percebam que esses frutos são algo precioso ao olhar de Paulo. Ele diz: eu pude ter contato com toda a guarda pretoriana, e os irmãos estão mais estimulados
a pregar o Evangelho com desassombro, sem medo. Algo que para alguém que vive para si mesmo seria simplesmente insignificante. Eu faço o que isso colabora para o meu reino e para a minha vontade? Nada. Mas para aqueles que olham para a expansão do Evangelho, por entre as nações, são frutos preciosos. As pessoas passaram a lidar de forma diferente. Essas pessoas, esses crentes agora, irmãos, o dia a dia deles mudou. Eles agora passam a lidar com as dificuldades da vida com outra forma. Passam a pregar o Evangelho com desassombro, sem medo. Ainda há um terceiro ponto, terceiro fruto. Que vemos a partir dos versículos 15 e 18, que ele vai dizer, ele tinha ciência de que havia aqueles que pregavam o Evangelho de maneira correta, com a motivação correta, mas havia também um grupo de pessoas que pregavam o Evangelho por inveja, por porfia, queriam rivalizar com Paulo. Versículos 15 ao 18, ele trata dessa situação. Havia aqueles que Paulo estava preso, então agora a gente vai entrar no vácuo dele e vai ocupar o lugar dele. Eles não estavam pregando heresia, mas estavam pregando o Evangelho de maneira correta, mas com motivações pecaminosas. Queriam rivalizar com Paulo, mas como ele tem o entendimento de olhar para o reino, ele diz, eles não estão fazendo isso. Eles estão pregando o reino, todavia, o que importa. Versículo 18, se Cristo está sendo pregado de qualquer modo, é algo com o qual ele regozija. Eles queriam afetar Paulo individualmente, irmãos. Olha só. Se valendo o Evangelho de maneira carnal e queriam que Paulo ficasse debatendo lá, né, achando que eles estavam concorrendo com ele. Não, porque o reino não é de Paulo, é de Deus, é de Cristo. Achavam que com isso iriam afetá-lo, alguns pregando o Evangelho de maneira correta, mas com intenções pecaminosas. Queriam rivalizar com Paulo. Vejam que o olhar para o reino nos habilita a olhar para além de nós mesmos. Essas pessoas que achavam que estavam fazendo Paulo, né, se debater de ciúmes, por ser uma competição, para eles era, para Paulo não, Jesus está sendo pregado. E eu me regozijo nisso. Me regozijo nisso. Final do versículo 18. Me regozijo e me regozijarei. Eles faziam para atingir Paulo pessoalmente, mas não conseguiam, porque Paulo veio na expansão da mensagem, o nome de Cristo, avançando para outros lugares. E nisso ele se alegrava. Vejam, irmãos, que ele não perde tempo em ficar discorrendo sobre a inveja deles. Né? Ele não perde tempo em ficar ali amassando o negócio, né? E revive o negócio, e fala, e passa um dia e fala outro. Mas ele olha para o reino e rapidamente se desvencilha disso, segue. Até mesmo aquilo que estavam fazendo para atingir, não poderiam atingir, porque ele olhava para o reino. Eles queriam que ele se enciumasse ao vê-los pregando o reino de Deus, e ele, por estar preso, não podia fazer isso, e achavam que estavam atingindo, mas não estavam. Ele diz, na verdade, eu me regozijo, e sempre me regozijarei, porque estou vendo, não o meu nome, mas o nome de Cristo, avançando. Aqueles que são incentivados a construir seus reinos, se verão ameaçados, sim, quando o nome deles não vai junto. Mas aqueles que entendem que é o reino de Cristo, o nome de Cristo que deve percorrer as nações, ele não se sente afetado, porque ele vê o progresso do Evangelho, e é isso que importa. E assim, irmãos, ele continua mostrando que ele tinha ciência de que a prisão dele era injusta. Versículo 19 e 21,
ele mostra o desejo de que ele iria sair da prisão. Ele sabia que ele foi mantido numa condição realmente injusta. Ele não foge da realidade. Ele diz: estou certo de que Deus vai ouvir as súplicas de vocês. A igreja de Filipe estava orando pela saída dele. E ele tinha certeza de que ele não seria envergonhado. Mas até que isso acontecesse, meus irmãos, até que essa prisão realmente cessasse, não deixaria de gerar frutos. Ele não seria instrumento de Deus só depois de sair da prisão. Pelo contrário, nós já vimos aqui todos esses frutos gerados na vida de Paulo e através da vida dele, mesmo sendo mantido preso, até que a soltura dele acontecesse, frutos continuariam a ser gerados. Você não deve ver, meu caro irmão, a sua vida como sendo diferente. Você não precisa de condições perfeitas para que você seja instrumento de Deus. Muito pelo contrário. São em meio às circunstâncias das mais diversas, injustas, enfermidades, aflições, em meio a elas que a luz do Evangelho se expande através da sua vida e também da minha vida. Eu só posso ser instrumento de Deus quando tais e tais itens estiverem todos preenchidos na ordem que eu os escolhi. Independente do que tenha acontecido, veja como ele diz: quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram colaboraram para o progresso do Evangelho. É evidente que eu e você vamos viver situações em nossas vidas, situações que eu e você não as procuramos, mas elas vão se instaurar nas nossas vidas, vão nos afetar, mas que ainda assim, meu caro irmão, você deve enxergá-las como sendo uma oportunidade de que o Evangelho possa ser levado a outros. A sua postura, a sua resposta seja um instrumento de Deus. E assim ele chega no versículo 21, inicia dizendo: portanto, ou seja, concluindo, resumindo, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. A minha vida é Cristo. Nós vimos semana passada, Cristo não faz parte da minha vida, Cristo é a minha vida. E quando eu estiver aqui, em qualquer circunstância que me segue, Cristo deve ser visto através da minha vida. E quando eu partir desse mundo, é lucro. Não é a interrupção da minha vida simplesmente. Porque esses frutos aqui, irmãos, os quais nós falamos, eles permearam para além da vida de Paulo. Quando Paulo morreu poucos anos depois, esses frutos aqui permaneceram. Agora, quando você constrói o reino para si mesmo, ele morre com a sua morte mesmo. Acabou. O reino do pastor Anderson vai morrer no dia que o pastor Anderson morrer. Mas o reino de Cristo se expande para além da minha vida, há frutos que serão colhidos gerações depois, mesmo da minha partida. Isso é a vida de glória. O Evangelho pregado hoje ensina o contrário. O Evangelho de hoje ensina: Deus realizará tudo que você quiser. Deus realizará seus sonhos. Eu não consigo olhar para o que acabamos de ler e resumir Deus encharcando os egos de Paulo. Alguém com o ego encharcado jamais responderia dessa forma. Novamente, meu irmão, a sua vida, ela não pertence a você. A sua vida não te pertence, você vive para Ele. Quanto mais cedo eu entender isso, melhor eu responderei. Eu poderei enxergar nessas palavras de Paulo. Você será colocado, meu caro irmão, em situações das quais você não as buscaria. Você será colocado em situações que elas não fazem parte do que você buscaria como pontos
propósito e objetivos para a sua vida. Aí vem a pergunta: como você as enxerga? Naquilo que te acontece, você deve anunciar a palavra. Você deve anunciar a palavra. Paulo nunca mais veria aqueles soldados. Não nessa terra. Mas com certeza, diversos deles, muitos deles, se encontraram com ele na vida. Nossas vidas, irmãos, são plataformas da pregação do Evangelho. Você deve ser capaz de recontar aquilo que te aconteceu por essa perspectiva, entendendo que os locais onde você teve que ir, as enfermidades com as quais lidou, os imprevistos, elas não são aleatórias, elas servem um plano maior para a expansão, progresso do Evangelho. Você é capaz de recontar as situações que viveu sob essa perspectiva? Você é capaz de refazer essa leitura, como enxergando a expansão do Evangelho naquilo que você viveu, nas pessoas com as quais você teve contato? Ou você conta o que te aconteceu apenas revivendo o ressentimento e a amargura, os prejuízos colhidos? Como você conta as coisas vividas? Veja, irmãos, que ele não está dizendo, fingindo que não aconteceu, mas ele conta a partir da perspectiva de que o reino está se expandindo. E nós achamos que esse alvo de vida é só para o grande apóstolo Paulo. Isso é para mim e para você, meu pai. É para mim e para você. Você deve ser capaz de contar a sua vida a partir da perspectiva da expansão do reino de Deus. Lugares que você viveu, situações que você viveu. Olhe para a sua história, para a sua vida, como sendo a história dele, a sua vida. Repense a sua história, a sua vida. Jogue fora todos esses líderes que tentam te encharcar no ouvido de ego para você e para você mesmo. Jogue tudo fora. Jamais te habilitarão a ser produtivo em toda e qualquer situação. E se encha da palavra de Deus, que te chama a declarar que a sua vida é Cristo. É Cristo. Os imprevistos, que são imprevistos na nossa perspectiva, né, são todos para a soberania de Deus. Deus não toma por ele, Deus não tem imprevistos, né? Deus não olha no céu, ei, não era para filmar, esqueci de filmar, né? Esqueci. Despertador não avisou, e ele estava vivendo a situação de não fazer parte do que eu tinha para ele. Eita, dona Débora, escapou aqui. Na próxima ano é melhor. Um Deus soberano, não tem imprevistos. Nós temos imprevistos. Mas em tudo aquilo que nos acontece, enxergue o seu dia a dia como a plataforma do agir de Deus para o progresso do Evangelho. O que Deus tem para fazer através de mim nessa situação. Cristo ser a nossa vida não é algo somente para o grande apóstolo Paulo. É algo para a minha vida e para a sua vida. Aqui na cidadezinha de Abaeté, interior de Minas, em qualquer lugar que nós estivermos, na rodoviária de Belo Horizonte, no aeroporto de Guarulhos, em qualquer lugar deste mundo, enxergue o seu dia a dia como sendo instrumento de Deus para o progresso do Evangelho. A minha vida e a sua vida, meu caro, não nos pertence, mas pertence ao plano grandioso que o nosso Senhor nos chama a viver. Enxergue o seu dia a dia, ao longo dessa semana, por essa perspectiva, para agora. Vamos orar nesse momento. Vamos nos dirigir ao Senhor. Vamos
vamos falar com aquele que é soberano sobre todas as coisas, aquele que não tem imprevistos, aquele que nos chama a respondermos de maneira gloriosa a tudo que nos acontece. Senhor Deus maravilhoso, Pai, bendito seja o Teu nome, Deus. Em mais esse momento aqui reunidos, confia, Deus, de glorificarmos o Senhor, sermos alimentados por Ti. Deus, em Tua palavra, Deus, que a nossa vida pertence ao Senhor. A nossa vida é o Senhor. Que nós, ó Deus, possamos, em tudo aquilo que nos acontece, enxergarmos como oportunidades de avanço para o Teu reino. Enxerguemos, ó Deus, que nós pertencemos ao reino de Cristo. Que deixemos de pensar tanto em nós mesmos e pensemos, ó Deus, na Tua vontade, na Tua glória. Habilite meus irmãos, ó Deus, a que a partir dessa verdade sejam extremamente produtivos em meio a toda e qualquer situação. Presos, sofrendo injustiças, enfermos, limitados por diversas realidades que nos cercam nesse mundo, mas que nenhuma delas, ó Deus, sejam impeditivas, ó Pai, para que o Teu Evangelho possa progredir através de nós. Abençoe cada um que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que você avance essa semana, meu irmão, minha irmã, pensando no progresso do Evangelho através da sua vida, em tudo que te acontece, os lugares que você terá que ir, situações que você terá que lidar. Eu não estarei lá, é você que estará lá. Ele nos separará para que você seja instrumento naquele lugar, naquela condição. Vamos colocar em pé nessa hora. Vamos caminhar para encerrarmos este culto ao Senhor, certo de que Ele foi glorificado, nós glorificados. Sejamos orando, né, pelos que estão enlutados, pessoas que estão passando aflições. Oremos. Acabou que a gente não conseguiu, irmãos, no vídeo ainda, né? Tinha prometido semana passada, ela falou, mas não puderam enviar. Vamos preparar para que na próxima semana teremos esse vídeo, né? Dos nossos irmãos que viveram e vivem em outros lugares desse mundo, pregando o Evangelho. Oremos, Senhor Deus, bendito seja o Teu nome, Pai. Graças a Deus pela vida de cada um que aqui está. Graças a Deus por tudo que ocorreu neste culto. E foi para o Senhor. Somente o Teu nome foi glorificado aqui. Pai, no momento em que pecadores se reuniram, Deus, para glorificar e receber o Senhor. Pai, abençoe a semana de cada um, abençoe as famílias, os casamentos, abençoe o trabalho de todos que estão, Pai. De todos, ó Deus, em tudo que estão vivendo e ainda vão viver. Se vejam, ó Deus, como instrumentos em Tuas mãos. Não há acasos, ó Deus, em nenhum universo onde o Senhor é soberano. Ó Pai, seja abençoado aqueles que estão enfrentando lutas, as mais diversas áreas. Capacita-nos, ó Deus, pelo Teu Espírito. Ó Pai, esteja abençoando cada vida, cada lar, e abençoe o crescimento dessa igreja para a glória do Senhor. E a graça e a paz, irmãos, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus do Pai e as terras consolações do Espírito de Deus sejam com todos, todo o povo do Senhor aqui reunido, e todo o povo do Senhor sobre essa terra, hoje, Senhor. Amém e amém. Amém, meus caros. Deus pode se sentar. Quero fazer menção mais uma vez, né? Segunda vez que está entre nós. Usou Wesley, Wellington, né? Deus abençoe, né? Segunda vez que está aqui. Seja bem-vindo entre nós. A aniversariante essa semana temos dois. Dona Neuza e Vilmar, é isso? Vem cá, Dona Neuza. E Vilmar também. A Vilmar, você já fez aniversário esse ano, né? Olha. Ficou bem mais alto, tá bem bom aqui, né? Ok, vamos lá então para os nossos amados.
Senhor Deus, graças a Deus pela vida do Neuza, Pai. Servo do Senhor, a vida do Senhor também, o servo. Mas vamos de vida, Pai, que estarão comemorando, que se alegrem genuinamente em seus familiares, amigos e também irmãos em Cristo. É o Senhor quem concedeu a vida a eles, e não somente a vida, o Senhor os salvou, Pai, que possam genuinamente, Pai, serem gratos a Ti pela Tua provisão, pelo Teu cuidado. E que essa data se repita por mais e mais vezes para a glória do Senhor. E tanto Dona Neuza e seu Gilmar, Pai, sejam instrumentos do Senhor por todos os anos que o Senhor os conservaram aqui. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus caros. Irmãos, nossos avisos. Quinta-feira, nosso estudo bíblico. Sábado, intercâmbio dos jovens com o pessoal de Piquinhas. Eu vou pôr lá no grupo, mas possivelmente sai daqui às 18 horas. Os 3 carros, né? Nós vamos dirigir o culto, estarei pregando e eles vão ficar responsáveis por nos receber. Orem por essa programação, pela nossa ida, pela nossa volta, próximo sábado, agora. Ok? Há um aviso mais, não estou esquecendo. Se não há, né, o pastor vai para a porta, te cumprimentar. Deus abençoe a sua vida grandemente. Você vai em paz, na graça do Senhor. Amém.